E agora a Patrícia não conseguiu entrar, então vamos chamar a Ruth Cavalcante, né? E depois, se a Patrícia conseguir entrar, a gente chama a Patrícia. Ruth, então, vai nos falar sobre vínculo e expressão, a biodança como recurso, não, como fortalecimento de vínculos, uma das categorias básicas da educação biocêntrica. Então, nossa gratidão, Ruth, que vem nos acompanhando aí desde o terceiro encontro de biodança e educação biocêntrica, né? Sim. Nos ajudou a montar os encontros, nos recebeu em Fortaleza, a mim, o Jorge e a Rosaura. Então, nossa gratidão, porque muito do que a gente conhece é a partir do teu trabalho, Ruth. Muito obrigado. Obrigada, querido. Muito obrigado. Agora, eu só quero que você me avise quando faltar 3 minutos para eu terminar, que eu não gosto de passar do tempo, tá bom? Você me avisa, porque aí eu concluo. É muito bom a gente falar depois de tantas pessoas terem falado, porque vão, inclusive, dando mais ideias. Me antecedeu a Tereza, que praticamente aplica a educação biocêntrica na comunidade, com essas mulheres maduras, experientes, né? E que despertou nelas o lado poético, que isso é uma coisa muito linda. A Fernanda é nossa colaboradora nos cursos e me trouxe aqui já uma deixa para o que eu quero falar, uma das categorias que tem a ver com o tema do nosso encontro geral. Eu entendo que nós estamos aqui como se fosse num grande circo de cultura. O tema geral é esse fortalecimento dos vínculos e valorização da vida. E o que nós estamos falando são as palavras geradoras desse tema. Então, eu quero falar um pouco das categorias que têm a ver com esse tema, que é propriamente dita a categoria da educação biocêntrica, fortalecimento de vínculo, e o que já falou a Fernanda agora, a inteligência afetiva. E também, na fala da Fernanda, ela já trouxe, embora não tenha colocado explicitamente isso, mas a gente desenvolve o fortalecimento dos vínculos, a inteligência afetiva, através dos vínculos, através dos rituais de vínculos. Então, para que servem os rituais? Exatamente para a gente desenvolver essas categorias, né? Mas eu trouxe um PowerPoint que eu tenho certeza que não vai dar para eu colocar nem a metade, mas é exatamente para as pessoas que não fizeram ainda educação biocêntrica depois ter acesso. Então, Dilma, é tu que vai passar? Não, sou eu que vou compartilhar, Ruth, eu estava te perguntando. Mas só assim, fala, a Ruth, ela sempre faz para nós a supervisão, né, Ruth? Onde tu ia e tudo, tu sempre faz a supervisão para nós. Sim. Vou compartilhar aqui, Ruth. Vou compartilhar. Então, eu vou colocar algumas questões desse PowerPoint, mas a intenção maior é depois que fique com vocês, principalmente quem não fez ainda o curso de Educação Biocêntrica, porque aí estão os elementos todos, a vivência pedagógica, os elementos da vivência pedagógica, categorias básicas, teóricas, categorias metodológicas, e aí vocês vão entender melhor quem ainda não fez o curso. Então, aí está Educação Biocêntrica, a Pedagogia do Encontro, uma tendência pedagógica evolucionária. Eu gosto de chamar a atenção dessa evolucionária, porque a evolução é maior do que a revolução. Eu já fui uma revolucionária, digamos assim. Hoje eu me considero uma evolucionária, que é um passo além. Não preciso destruir nada, eu vou só evoluindo junto com a vida, com as pessoas e com os outros. E, para isso, eu passo o próximo. É o Jorge que está passando? Sim, sou eu. Nos estudos das pedagogias brasileiras, elas foram divididas em tendências pedagógicas, que não, obviamente não chamava de evolucionária, fui eu que chamei, mas a gente já tinha essas tendências pedagógicas aí, que compunha todo o histórico da educação do Brasil, que a partir da década de 60, fortemente a pedagogia dialógica de Paulo Freire. Depois, em 80, veio o construtivismo, dando um salto também, com a Emília Ferreira, Ana Teberoski e Vygotsky. A educação holística foi, então, uma proposta do Pierre Vale e do Roberto Crema, e depois o Rolando Toro, com a primeira ideia com a educação selvagem, e depois o César e eu com a educação biocêntrica. Eu juntei todas essas que já existiam para colocar dentro do que eu considero que é uma tendência evolucionária da educação. Então, essas que estão aí, anteriores à educação biocêntrica, elas serviram de subsídios, inclusive para a gente aprofundar teoricamente a educação biocêntrica. Pode passar, Jorge.
Então, os antecedentes históricos veio desde o movimento de educação de base, que eu, aos 20 anos, fui professora de 3.000 alunos de uma só vez, porque era pelo rádio, a teologia da libertação, que foi um forte movimento da Igreja Católica, a educação popular, a psicologia comunitária, e depois veio o Rolando Touro com a educação biocêntrica, aliás, com a biodança, e a sua proposta de educação selvagem. A partir da escolinha que a gente tinha, que a gente abriu essa escolinha, porque a Mariana não era aceita em nenhuma escola, porque era uma pessoa com síndrome de Down, eu abri uma escolinha chamada Raio de Sol, que foi aí o berço da educação biocêntrica. E eu sempre dizia para o Rolando, digo, Rolando, você foi um educador, você deu uma excelente pista para a gente tomar o princípio biocêntrico, além da biodança, e formular uma educação. Mas ele não teve tempo de fazer isso. Por isso que eu, que tinha uma experiência já de educação inclusiva, de educação de adultos, alfabetização de adultos, de escola normal e da universidade, então me arvorei de sugerir a ele que, ao invés da gente chamar educação selvagem, chamasse educação biocêntrica, porque vinha do princípio biocêntrico. E ele depois considerou que era realmente mais adequado. Mas não era apenas um nome. Vamos passar adiante? Não era apenas o nome que eu estava sugerindo. Eu estava sugerindo toda uma proposta metodológica, né? Inicialmente, a gente achava que só a vivência pedagógica do Rolando Touro era suficiente. Depois nós vimos que qual era a proposta mesmo do Rolando para alfabetizar? Qual a proposta para trabalhar os conteúdos na escola? Não tinha. Então, a gente foi atrás do Paulo Freire, que eu já tinha uma experiência pessoal com ele e profissional. E, por último, o pensamento complexo do Edgar Morin. Então, isso configurou-se o que nós chamamos de as bases epistemológicas da educação biocêntrica. Esses não são os autores, são de onde nós tiramos os conhecimentos. E aí elaboramos e desenvolvemos os conhecimentos a partir daí. Vamos adiante? E aí nós começamos a formular o que de fato era educação biocêntrica, especialmente o SESI e eu e outros educadores daqui do Ceará. Depois vocês vão ler essa definição aí desse conceito. Vamos passar adiante? Então, isso aí que é a coisa mais importante dentro de um sistema, é você definir quais são as categorias que embasam aquele sistema, as subdivisões que embasam o sistema. Por exemplo, nós temos isso no modelo teórico nosso. No modelo teórico, nós temos 29 categorias. Todas aquelas categorias que se embasam a biodança estão ali no modelo teórico. E nós construímos um modelo teórico também na educação biocêntrica. Dessas 13 categorias, eu disse que eu ia aprofundar duas delas que são importantíssimas, que são o fortalecimento de vínculo e a inteligência afetiva. Todos essas duas categorias vieram a partir do próprio Rolando Touro, como outros também, mas, por exemplo, construção do conhecimento. É claro que na biodança a gente constrói conhecimento, mas o Edgar Morin está mais voltado para isso, por isso a gente considera que a construção do conhecimento veio mais dele. Como a conscientização, por exemplo, veio do Paulo Freire. Então, cada categoria dessas 13 tem um embasamento nessas bases epistemológicas desses 3 teóricos. Vamos adiante? Pode passar. Aí sim, aí construímos... Não, pode voltar um pouquinho. Aí está o modelo teórico da educação biocêntrica. Como é esse modelo? O princípio biocêntrico é o centro de tudo, como na biodança também. E, a partir daí, nós vimos que o Rolando deu uma contribuição quando ele trouxe a vivência biocêntrica. O Paulo Freire, o diálogo amoroso. O Edgar Morin, o pensamento complexo. E depois, eu e o César, a partir da nossa própria prática, trouxemos essa categoria metodológica chamada ação transformadora. Porque, por exemplo, eu posso fazer biodança a vida toda e ficar para mim. Muita gente entra na biodança com isso, né? Fico para mim e pronto. Na educação, não. Na educação, você faz e você tem que aplicar. Então, fora desse modelo, dessas categorias metodológicas, dessas 4 categorias, advinda dessas bases epistemológicas, nós temos as 13 categorias que formulam esse modelo. Vamos passar adiante? O modelo, então, é um modelo que a gente chama de modelo integrativo biocêntrico.
E eu já falei um pouquinho de cada um, como tem um pouco tempo, vou passar adiante. Vamos seguir adiante. E aí está explicando o significado de cada uma dessas categorias metodológicas. Isso é um método. Como é que eu faço? Como é que eu aplico a inteligência afetiva? Como é que eu aplico a construção do conhecimento? Como é que eu aplico o tema do nosso encontro aqui, que é o fortalecimento de vínculos? É através dessas categorias metodológicas que eu já me referi aqui. Vamos passar adiante. Então, a vivência biocêntrica, as vivências pedagógicas, ela se constitui na aplicabilidade dessas vivências. Por exemplo, tem sido citado aqui durante esse encontro muito o Círculo de Cultura. Vamos passar adiante, Jorge? O Círculo de Cultura, ele veio na experiência do Paulo Freire, né? Então, só que o Paulo Freire tinha uma forma de fazer o Círculo de Cultura, e nós desenvolvemos 10 formas mais. Então, hoje nós temos 11 formas, ou 12, de aplicação do Círculo de Cultura. A Tereza falou que usa a arte-identidade, é um elemento de uma vivência pedagógica da educação biocêntrica. O mutirão, que são trabalhos cooperativos de solidariedade, de construção junto a essas comunidades necessitadas. Os exercícios de biodança, nós não usamos a biodança como um todo, usamos exercícios de biodança, que podem ser sugeridos por qualquer educador, não precisa ter a formação de biodança. Uma roda, você não precisa ter a formação. Um olhar, um caminhar. Então, nós usamos exercícios de biodança como um dos elementos da vivência pedagógica. A visualização criativa é muito potente, porque você pode usar, inclusive, eu já fiz com 1000 pessoas no auditório, né? Os rituais de vínculos, que eu falei agora, que são fundamentais para fortalecer os vínculos e para desenvolver a inteligência afetiva, e as histórias de vida. Algumas pessoas também, hoje de manhã, relatou sobre isso, o significado da história de vida para a evolução da pessoa. Vamos adiante. As áreas de atuação. Aí é quando a gente abre um leque maior do que a própria proposta do Rolando. Se a gente vê a apostila que é dada na formação de biodança, ele traz a educação biocêntrica para criança e adolescente. E nós, com a nossa experiência aqui no Ceará, nós vimos que ela é muito mais ampla. Ela pode entrar nas empresas, pode entrar nos cursos superiores, como a gente já fez 9 turmas. Aí no Rio Grande do Sul já tivemos 2 turmas em Santa Cruz, dos quais o Jorge, o Arthur, várias pessoas de vocês fizeram a pós-graduação aí. E nas comunidades, diversas experiências nas comunidades nós temos aqui, aplicando a educação biocêntrica. Vamos passando aí um pouquinho mais. Nós temos aí nas escolas, online, na saúde. Pode passar. Aí na família, eu ousei colocar a nossa própria família aí, né? Essa vivência. O primeiro foi o batizado que nós fizemos de um neto meu que mora no Canadá. Essa do meio sou eu e o César, abençoando a Sara quando ela fez o chá de bebê dela. E ali nós estamos batizando o meu neto também. Então, a gente batiza, casa, faz enterro dos familiares, tudo com a educação biocêntrica. Vamos passar adiante? Então, estilo de viver e o cultivo da vida em nós. Tal qual a missão da biodança é a nossa missão também na educação biocêntrica. Dessa construção de trazer a vida para o centro, mas uma vida que mude esse estilo nosso de adoecer, como a gente diz na biodança, e venha para o estilo de viver intensamente, profundamente. Estava muito presente isso na fala da Fernanda e da Tereza hoje agora, né? Então, isso é importante para nós, que a gente leve a educação biocêntrica em todos os momentos. Quando eu chego da minha família, que é algum evento que vai acontecer, um casamento, ou mesmo um momento de despedida de alguém por morte, aí minhas irmãs perguntam, tu vai fazer alguma coisa? Claro que eu vou fazer. Claro que eu vou utilizar os recursos que eu tenho
para, nesse momento, fazer um ritual de despedida, ou então um ritual de celebração. E a gente tem que ter a ousadia de estar presente com esses rituais, que é o que fortalece os vínculos. Vamos adiante. E aí tem o nosso livro, né? Hoje de manhã estava me perguntando quando é que vai sair, a Tereza perguntando quando é que vai sair o próximo livro, eu digo daqui a 30 anos, porque nós passamos 30 anos para sistematizar esse livro do formato que ele está hoje, né? Onde a gente traz todo esse conteúdo que eu rapidamente passei, e a gente traz esse conteúdo todo dentro dessa experiência desse livro. Não tenho, assim, nenhum plano de elaboração, não, porque eu acho que esse livro ainda está muito atual. A gente pode voltar ao começo, pode passar para a tela. Aí, os locais onde vocês podem encontrar a educação biocêntrica, mas como esse material vai ficar com vocês, quem não fez o curso ainda, pode, então, buscar mais elementos e mais conteúdos. Mas aí, eu queria, não sei quanto tempo eu tenho, Arthur. Está nos 4 minutos, está perfeita. Falta 4 minutos? Muito bem. Então, eu vou colocar uma música. Essa música, inclusive, eu conheci através da Fernanda. Foi a Fernanda que trouxe num dos cursos de educação biocêntrica, Fernanda, o Samba da Utopia. Porque esse Samba da Utopia, ele tem muita concepção freiriana. Nós estamos preparando agora o 6º legado freiriano, que é a universidade onde a gente tem curso de educação biocêntrica, faz todos os anos, e eu vou levando exatamente essa música. Aproveitei e disse, eu vou levar também para o encontro, porque é uma música que ele tem 5 ou 6 palavras geradoras importantes. E o Círculo de Cultura, ele é feito de um tema gerador maior e de palavras geradoras. Então, vamos ouvir essa música e ver qual palavra ecoa mais em mim nesse momento. Vamos ouvir a música e ver o conteúdo dela, que são, acho que 5 ou 6, né, Fernanda? Palavras geradoras que tem essa música. Vamos lá? Samba da Utopia. Arthur, eu me formei, foi na Alemanha, tem um controle bem direitinho o tempo. Estou vendo. Pois é. Está sem som, né? Será que vai ter som? Vai, Dilma. Só um pouquinho que tem som, sim. Só um pouquinho que vai toma... ter som. Sim. Então, ao ouvir a música, vamos sentir qual é a palavra que ecoa mais fortemente em mim. Sem julgamento se a palavra é boa ou ruim, se ela evoca algo que não é tão bom. Não. Que palavra ecoou em mim? Neila, tu pode, eu vou descompartilhar aqui, que o meu não está andando. Pode compartilhar aí, Neila? A Neila sempre está salvando, né, Neila? A Neila salva aí. Então, as pessoas que depois vão receber esse PowerPoint, se tiver alguma dúvida, quiser conversar comigo, é só entrar em contato, viu? É mesmo, Elisê. O autor é esse mesmo, Jonathan Silva, e a intérprete é Selma. Se o mundo ficar pesado, eu vou pedir emprestado a palavra poesia. Se o mundo emburrecer, eu vou rezar pra chover palavra, sabedoria. Se o mundo andar para trás,
vou escrever num cartaz a palavra rebeldia. Se a gente desanima, eu vou colher no pomar a palavra teimosia. Se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania, pegue o tambor e o ganzá, vamos pra rua gritar a palavra utopia. Se o mundo ficar pesado, eu vou pedir emprestado a palavra poesia. Se o mundo emburrecer, eu vou rezar pra chover palavra sabedoria. Se o mundo andar pra trás, vou escrever num cartaz a palavra rebeldia. Se a gente desanimar, eu vou colher no pomar a palavra teimosia. Se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania, pegue o tambor e o ganzá, vamos pra rua gritar a palavra utopia. Se o mundo ficar pesado, eu vou pedir emprestado a palavra poesia. Se o mundo emburrecer, eu vou rezar pra chover palavra sabedoria. Se o mundo andar pra trás, vou escrever num cartaz a palavra rebeldia. Se a gente desanimar, eu vou colher no pomar a palavra teimosia. Se acontecer afinal, A gente pode ir entrar parando. em nosso quintal A gente pode ir a parando. palavra tirania. Então, qual foi a palavra geradora dessas 6? Eu contei aqui, são 6, Fernando. São 6. Qual foi a palavra que ressoou em nós? Cada uma, vamos abrir a tela agora, todo mundo junto. Cada um disse qual foi a palavra. A minha, por exemplo, foi teimosia. Eu sou teimosa, assim. A minha também, Ruth. Foi. Que as pessoas já queixam que eu sou teimosa. Então, Rebeldia também. rebeldia também é bom. Rebeldia. A minha Resistência. foi utopia. 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 Utopia, eu também. Sabedoria, estou precisando. Quem disse sabedoria? Eu, Margarete, estou precisando bastante. Sabedoria, muito bem. Quem mais? Não Qual foi a desistir nunca. Utopia para mim. Sofia, qual foi a tua, Silvia? Que eu não ouvi.
Utopia. Utopia, muito bem. Quem não falou a tua, Tom, qual foi? Utopia minha, né? Utopia. Então, gente, esse negócio de palavra geradora... Utopia também. Utopia também, muito bem. Então, esse negócio de palavra geradora do Paulo Freire é um negócio. A gente pode desdobrar em muita coisa. Eu estou precisando de sabedoria, mas acho que eu fico com utopia também. Utopia, sabedoria, rebeldia, todo nos rebeldia, todo. Todo. E espanhol Mundo. Espanhol é difícil saber o que é teimosia. As pessoas muitas vezes não têm uma palavra para traduzir teimosia, né, não, Silvio? Teimosia. O pessoal fica meio assim. Hein, Tereza, qual é a tradução da palavra teimosia? Sim. Testarudez. Terquedad, tenaz. Testarudez, sim. É, muito bem. Então, gente, eu vou deixar esse PowerPoint aí para vocês estudar direitinho. E quem tiver alguma coisa depois que queira compartilhar comigo, eu fico à disposição, tá bom? Um grande beijo para todos. Eu fico muito feliz quando cada um diz assim, eu estou usando a educação biocêntrica. Eu digo, ai, não posso acreditar. Quando cada um diz isso. Muito obrigada. Gratidão, Ruth. Vamos agora para uma atividade cultural, Canção para Todos. É isso, Jorge? Essa Canção para Todos, a Mercedes Souza disse que é o hino da América Latina, né? E é muito bom a gente usar unindo toda a América Latina. Ela fala em todos os países. Caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia, estaño y soledad. Un verde Brasil, besa mi Chile, cobre mineral. Subo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y estallar. Todas voces, todas temos juntos. Todas pueden ser canción el viento. Canta conmigo, latinoamericano, libera tu esperanza con un grito en la voz.
Ecuador, de Luz Colombia al Valle Cafetal, Cuba de Alto Sol, nombre en el viento a México ancestral, continente azul, en Nicaragua busca su raíz, para que luche el hombre de país en país por la paz. Obrigado, Ruth.